Introdução. Você sabia que diariamente milhares de pessoas acessam redes sociais como o Facebook e o Instagram em diversos momentos, mas principalmente em horário comercial? E que esses mesmos usuários buscam conhecimento por produtos através de vídeos e dicas rápidas de consumo, através da agilidade que essas ferramentas podem proporcionar? Isso mesmo. Com isso, o marketing frequentemente vem adaptando suas estratégias de publicidade, propaganda e promoção por mídias digitais. Se bem aplicado, o marketing digital é capaz de proporcionar vantagens competitivas a uma empresa frente a seus concorrentes, independente do suporte ou ramo de atuação, pois a internet tem o poder de gerar vendas independente de limites geográficos, idiomas ou mesmo da moeda vigente em um país. Ou seja, podemos dizer que com o marketing digital tudo é possível. Dessa forma, o profissional de marketing precisa estar atualizado, pois ele tem em suas mãos a possibilidade de impulsionar produtos no mercado, despertando a necessidade de engajamento e consumo com o uso de recursos das mídias digitais, em um curto espaço de tempo. Podemos entender então que o marketing digital nada mais é do que um método de trabalho que atua no mercado globalizado para o aumento da eficiência das empresas em vendas. Para um melhor embasamento, esta unidade de estudos conta com a citação de vários autores de marketing, além de dicas de acesso a vídeos e materiais de pesquisa na área. Achou interessante? Ao longo das unidades você vai aprender muito mais sobre marketing digital e suas ferramentas. Continue conosco e bons estudos. Objetivos Olá! Seja muito bem-vindo à unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos. 1. Planejar e agendar estratégias de marketing digital e gerenciar interações para atingir, organicamente, os usuários das principais redes sociais do mercado, Facebook e Instagram. 2. Planejar e agendar estratégias de marketing digital e gerenciar interações para atingir organicamente os usuários. 3. Criar uma web TV no YouTube e identificar oportunidades para explorar seus influenciadores, de modo a gerar um posicionamento orgânico da marca nos vídeos veiculados nos canais dessa Media Center. 4. Aplicar técnicas de posicionamento orgânico por meio de podcasts e novas alternativas de mídias sociais emergenciais. Caro aluno, grande parte de nós possui algum tipo de rede social e acessa a internet pelo menos uma vez ao dia, não é mesmo? Isso acontece porque não queremos estar de fora do que está acontecendo na atualidade, precisamos ficar antenados com vídeos, publicações, ou seja, todo tipo de informação. Com isso, a afinidade de temas afins nos aloca em grupos específicos de opiniões e predileções em produtos. Nascem então as tribos digitais. Com o advento das tecnologias, sobretudo do poder de disseminação da internet, os estudos de marketing vêm evoluindo para a realidade digital, assim como a adaptação das estratégias de publicidade, propaganda e promoção para as necessidades do público digital. Curioso para aprender sobre marketing digital? Então, vamos lá. Bons estudos! Tribos do Facebook e Instagram, como atingi-los? Introdução. Você conhece alguém que nos dias atuais não possui redes sociais como o Facebook e o Instagram? Certamente que não, e se conhece são poucas, não é mesmo? Para o público em geral, as ferramentas digitais não são mais apenas instrumentos de entretenimento pessoal e formação de redes de amizade, apoio ou troca de ideias similares, mas são poderosos instrumentos metodológicos de marketing para o desenvolvimento de propaganda, publicidade e promoção. Então, podemos entender que no mundo empresarial moderno quem não faz parte de redes digitais de comunicação está praticamente fora da grande parte da fatia econômica que envolve o mercado de negócios. Formam-se então tribos que se comunicam simultaneamente em prol de informações e produtos modernos capazes de resolver os principais problemas e desafios da sociedade moderna. E não queremos estar de fora dessas tribos de comunicação interativa, não é mesmo? Então, vamos aprender um pouco mais sobre essa temática tão importante para o marketing digital? Continue conosco e bons estudos. Facebook e Instagram com o advento da tecnologia, nas últimas décadas o mercado de negócios sofreu grandes transformações de caráter digital em todo o mundo. Já não há mais barreiras geográficas para se efetivar uma compra, independente do volume ou número e unidade de produtos. Tampouco há um entrave à língua estrangeira ou à moeda vigente. Tudo isso graças às ferramentas gratuitas de comunicação disponibilizadas na internet, como o Facebook e o Instagram, capazes de dispor de uma gama de informações necessárias para impulsionar o conhecimento e posterior vendas de produtos. Segundo Ferreira Júnior. E Azevedo, 2015, p. 96, percebemos, pois, que o futuro da tomada de decisões é cada vez mais dominado pelos dados e pela inteligência na captação, estruturação e utilização dessas informações. Sendo assim, o Facebook, entre outras ferramentas de marketing digital, tem o poder de atingir com publicidade e propaganda milhões de pessoas em todo o mundo. Figura 1 Facebook. Fonte, Pixaba. Devido à aceleração da comunicação e transposição de barreiras físicas ou econômicas pela internet, não podemos descartar que atualmente milhões de pessoas utilizam em vários momentos do dia as redes sociais. Dessa forma, o Facebook e o Instagram passam a ser poderosas ferramentas mercadológicas, capazes de consolidar os 4 segundos do marketing tradicional, que são produto, preço, prazo e promoção, adequando-os ao universo digital. Acesse. Você sabia que metade do planeta está nas redes sociais? Que já somam 3,5 bilhões de usuários? Fonte, revista. Super interessante, 2019. Caso queira saber mais sobre isso, clique aqui. Com estratégias digitais bem estruturadas, as chances de assertividade do profissional de marketing, ou mesmo de um usuário leigo quanto ao conhecimento mercadológico, no uso de ferramentas digitais para promover um produto, impulsionando com eficácia no mercado são grandes. A relação entre vendedor e consumidor não é mais presencial, mas virtual, passível da geração de informação e atendimento com credibilidade por parte de quem está ofertando o produto na rede, além do cumprimento dos prazos de entrega e de acordos fidedignos quanto às condições de pagamento estipuladas. Segundo Roloma, 2012 e Apud Mendes, 2013, p. 30. As ligações que se criam através das redes sociais são mais fortes e confiáveis, e permitem tornar a relação entre a marca e o consumidor mais próxima de uma relação humana. Hoje em dia, construir uma marca de forma bem-sucedida significa, obrigatoriamente, construir um relacionamento com o consumidor.
Estima-se que diariamente milhões de usuários da internet assistem a pelo menos um vídeo somente no Facebook. Então, o uso de vídeos torna-se uma estratégia para prender a atenção do público-alvo, demonstrando com agilidade e presteza o produto, impulsionando as vendas. Os vídeos publicados no Facebook e em outras redes, como o Instagram, também têm o poder de promover maior interação entre o empreendedor e o cliente, promovendo a troca de informações, comentários e sugestões de extrema relevância para a inovação e suas possibilidades de implementação. Com isso, o empreendedor moderno não pode descartar a rede internacional de comunicação que a internet tem o poder de promover. Importante. O Facebook tem se tornado cada vez mais uma plataforma de comunicação entre empresas e clientes. E a cada dia mais as pessoas acessam a internet através de dispositivos móveis, mobile. O Facebook, por exemplo, está diariamente evoluindo, são constantes as atualizações disponíveis nessa ferramenta. Por isso, é fundamental que o profissional de marketing esteja acompanhando as tendências, para melhor usufruir dessa ferramenta e atingir o público-alvo com estratégias modernas. Podemos fazer uma analogia de que o Facebook pode ser o remédio para muitas organizações que pretendem divulgar o seu produto a baixos custos. Figura 2 soluções com o Facebook. Fonte, Pixaba. Outra vantagem do Facebook é a gratuidade do seu acesso, ideal para novos empreendedores que precisam reduzir os custos iniciais do seu negócio, ao mesmo tempo que necessitam formar tribos de comunicação para o seu produto. Vale ressaltar que, apesar da relevância do conhecimento pelos profissionais de marketing, uma estratégia de publicidade e propaganda com o uso dessa ferramenta pode ser desenvolvido por qualquer profissional leigo. Lembre-se sempre que o usuário do Facebook almeja um acesso rápido a informações precisas num curto espaço de tempo. Com isso, a postagem de vídeos é uma boa estratégia para a divulgação. Seguem algumas dicas para a publicidade por vídeos via Facebook, de forma a atingir com maior eficácia as tribos desejadas. Carregue o vídeo diretamente no Facebook, pois esse material será considerado um vídeo nativo dessa ferramenta. Adicione legendas aos vídeos, pois parte dos usuários assiste a esse tipo de material sem som, pois acessam as plataformas digitais em horário comercial, além de favorecer a publicidade ao público portador de necessidades especiais, como os surdos-mudos. Realize a publicação de vídeos ao vivo, pois eles têm caráter pessoal e o poder de criar reações mais instantâneas pelos telespectadores, ou seja, eles são mais apelativos. Publique stories ou vídeos curtos, eles funcionam como marketing temporário, ou seja, ficam disponíveis por um curto período de tempo, causando um sentimento de pressa ou até mesmo ansiedade no público-alvo, que quer saber o que vai acontecer imediatamente. Essa técnica causa no público o sentimento de perda e ele tende a adquirir o produto com mais agilidade. Utilize GIFs, microvídeos animados e a capacidade de atrair visualmente o produto, fazendo com que ele não passe despercebido pela base de rolagem da ferramenta. O ideal é que o movimento aconteça na parte do desenho que precisa ser destacada. Abuse do uso de cover vídeo na capa do Facebook, ao invés de iniciar a publicidade do produto por uma imagem, ele poderá ser divulgado com movimentos através de um vídeo. O cover vídeo pode ser utilizado também para apresentar a empresa ou a equipe de trabalho, por exemplo. Fomente uma chamada de ação para a fanpage, esse recurso permite que o público entre em contato com a empresa que está divulgando o produto com mais facilidade. Os chatbots utilizam de inteligência artificial para manter uma conversa automática com o usuário, esse mecanismo tem a capacidade de atender os usuários em tempo real, podendo atender inúmeros públicos simultaneamente. Utilize de recursos do Facebook para prover respostas automáticas aos clientes, eles se sentirão mais confortáveis com respostas rápidas. Dê prioridade aos usuários mobiles, considerando as gerações mais novas de usuários que acessam as redes de internet por celular, tablets e demais dispositivos móveis. São inúmeras as chances de assertividade com o uso de estratégias do marketing digital, proporcionando vantagem competitiva às empresas frente a seus concorrentes. Para tanto, é de fundamental importância que o profissional de marketing crie uma presença online para o seu produto, destacando-se dentre os demais concorrentes. Acesse. Leia o artigo O Facebook como ferramenta de marketing digital para as empresas, uma análise da fanpage de uma empresa de terapia nutricional, de Kátia Regina de Freitas Fernandes. 2015. Clique aqui. O Instagram é outra ferramenta que pode ser usada pelo marketing digital, desde que seja adotada uma metodologia para a divulgação do produto pelo marketing com base em tecnologia. Caso contrário, a tendência é de que as publicações se tornem aleatórias e se percam no mundo virtual. Inicialmente, o usuário deve ter domínio da tecnologia para que então sejam postados conteúdo, vídeos, fotos e demais materiais. Sendo assim, é importante que os recursos escolhidos sejam de rápido acesso e fácil compreensão ao usuário, os quais são uma premissa do Instagram. O conteúdo postado no Instagram deve ser de rápido acesso e fácil compreensão pelo usuário. Figura 3 Instagram. Um dos objetivos do Instagram é que através da publicação seja formada uma rede de seguidores ou tribos que se tornarão potenciais clientes ou indutores de vendas para o produto divulgado através da ramificação coletiva dentre seus contatos. Vale ressaltar que os seguidores, contabilizados no Instagram, devem ser compostos de um público real, pois muitos usuários dessa rede criam públicos fake, ou seja, que não existem, para simular falsos sucessos. Seguem algumas dicas para o desenvolvimento de marketing digital pelo Instagram. Conheça seu público-alvo. Crie conteúdos interessantes para o público-alvo. Pesquise o perfil do público que você pretende atingir no Instagram, utilizando palavras-chave similares ao seu negócio. Mantenha uma periodicidade de publicações. Cumpra com os prazos de publicação com o seu público. Interaja com outros perfis similares ao seu. Publique fotos no formato carrossel, isso ajuda com que o público fique mais tempo no seu perfil. Insira legendas das publicações. Interaja com o seu público escrevendo, comentando, respondendo. Crie anúncios no Facebook através do Business Facebook. Dessa forma o público será impulsionado com maior credibilidade. Crie iscas digitais, proporcione brindes, bônus, amostras, etc.
Em troca do seu público realizar um cadastro. Publique ofertas, bônus extraordinários. Ensine o seu público por meio dos conteúdos publicados. Gere uma relação de reciprocidade com o seu público, dê a ele respostas. Salve os stories destacando-os. Se você não possui domínio do Instagram, inicialmente crie uma conta particular e faça testes antes de efetivamente publicar o seu produto. Essa é uma técnica simples, mas eficaz e lhe dará maior confiabilidade para quando for publicar o seu negócio. Um dos grandes desafios do marketing é com a qualidade dos conteúdos publicados. Despertar a curiosidade do público que acessa as redes sociais e que são usuários de plataformas, como o Facebook e o Instagram, de forma que a visualização se transforme em efetivo interesse e as vendas sejam efetivadas, não é uma tarefa fácil. No Facebook e Instagram, o planejamento estratégico do marketing. É importante para que os conteúdos postados nas redes sociais sejam curtidos, aceitos e recomendados pelo público, promovendo consequentemente as vendas. Figura 4 conteúdos curtidos. Fonte: Pixaba. Perguntar ao público o que ele deseja receber, fomentar uma relação de reciprocidade com conversas a partir dos stories postados, fomentar os likes para a página desejada devem fazer parte do planejamento estratégico do marketing digital. Dessa forma, o empresário estará melhorando a qualidade do seu produto com as informações obtidas através do próprio público-alvo. Esse processo também pode ser interpretado como um feedback. Mas principalmente, o marketing digital deve motivar as pessoas a deixarem comentários na sua rede, assim, o gestor da plataforma poderá se utilizar dos retornos positivos repostando tal informação no feedback do Instagram, gerando maior credibilidade para o produto. Quanto mais fãs, seguidores, houver no Instagram, melhores serão as tribos formadas, que repostarão as informações recebidas, fomentando um processo de autovenda. Importante. A sigla AMP significa Accelerated Mobile Pages, páginas aceleradas para dispositivos móveis, ou seja, são páginas com conteúdo otimizado de carregamento instantâneo. Vale ressaltar que cabe ao gestor de marketing mostrar conteúdos rápidos nas plataformas digitais de forma a gerar o interesse do público, mas principalmente demonstrar a ele os benefícios ofertados. A ferramenta digital aplicada à publicidade e propaganda de um produto deve demonstrar alto grau de confiabilidade ao público sobre o produto que ele deseja receber. Se possível, publique comentários positivos, depoimentos de pessoas que adquiriram o seu produto nas plataformas digitais. Essa estratégia trará maior credibilidade ao que se está ofertando. Demonstre tecnicamente a funcionalidade do produto por meio de vídeos, indicadores, relatos e compartilhe stories. No marketing digital, o profissional que pretende promover vendas deve atrair seguidores e converter a satisfação do público em negócios. Por isso fique atento às mudanças do mundo virtual, pois o Facebook e o Instagram são apenas algumas ferramentas de publicidade e propaganda, mas há um universo virtual enorme que pode ser explorado pelo marketing. Atualmente, muitos negócios são movimentados pelo WhatsApp, por exemplo. Se você está iniciando atividades no mundo dos negócios, fica mais uma dica: seja metodológico no uso das redes sociais, pois o esquecimento de publicações, conteúdos desatualizados e toda a ação que demonstra comportamento amador ao usuário tende a descredibilizar o produto e será difícil reconquistar sua confiança, já que há uma gama de outras opções na internet. Seja comprometido com as estratégias de marketing digital escolhidas, dessa forma haverá maior eficiência de atração de público e conversão em vendas e valores monetários tão almejado pelos empreendedores. Resumindo. Então, vamos resumir tudo o que aprendemos neste capítulo de estudos? Vamos lá! O mercado moderno tecnologicamente modificado é composto por inúmeras possibilidades de apoio à publicidade e propaganda, por meio de ferramentas gratuitas de gestão mercadológica, como o Facebook e o Instagram. Contudo, cabe à atenção do gestor dessas redes sociais em promover conteúdos interessantes, de fácil acesso ao público-alvo. O desenvolvimento de estratégias de contato virtual por chats e stories é muito importante para a obtenção de informações do público, as quais poderão ser utilizadas pelo próprio gestor de marketing digital para a melhoria do produto. Redes sociais profissionais e o LinkedIn. Introdução. Agora vamos mergulhar no conhecimento de mais uma estratégia do marketing digital utilizada a partir das redes sociais, que é o LinkedIn. São vários os objetivos que podem ser alcançados com o uso dessa ferramenta, que vão desde um processo de compra e venda até a contratação ou a recolocação de um profissional no mercado, pelo perfil estruturado. Estima-se que atualmente o LinkedIn conte com cerca de 30 milhões de usuários, então não se pode descartar o potencial dessa rede social para fazer negócios, não é mesmo? Curioso para estudar essa ferramenta? Então, vamos juntos. O LinkedIn e as redes de comunicação na internet. Com o advento da internet, vivemos num mundo tecnológico onde as relações pessoais e de mercado cada vez mais estão sendo desenvolvidas por redes sociais, como o LinkedIn, e o Brasil acompanha com ênfase essas mudanças através do aumento de consumo por computadores e de mais estruturas de acesso à internet e às redes sociais. Tratando do número de internautas, o Brasil está em quinto lugar, atrás apenas do ZEUA, China, Japão e Índia. No Brasil, a venda de computadores nos últimos anos teve um crescimento espantoso, principalmente a partir de 2007, ano em que foram comercializados mais de 10 milhões de equipamentos, correspondendo a um faturamento superior a 24 bilhões de reais e representando um crescimento de 25% sobre 2006. Turchi, 2012, p. 174. Estrutura gratuita e de fácil acesso, com o objetivo de estruturar e compartilhar perfis profissionais. Atualmente o LinkedIn conta com milhões de usuários que possuem experiência profissional, cargos, vínculos com empresas, mas acima de tudo conhecimento. Dessa forma, antes de desenvolver uma estratégia de marketing utilizando-se essa ferramenta, deve-se estipular quais são os objetivos que a empresa deseja alcançar. A partir daí, o usuário deve utilizar os mecanismos de filtros do LinkedIn para que se consiga alcançar o público-alvo, oferecendo a ele o melhor produto. Saiba mais. A maior rede social corporativa do mundo, comprada pela Microsoft por 26,2 bilhões de dólares, se torna obrigatória e dispara em meio à pandemia. O networking, em tempos de desemprego, nunca esteve tão valorizado. Sabia mais sobre esse assunto acessando o artigo A Era LinkedIn, de Silva, 2020. Clique aqui.
O LinkedIn possui várias funcionalidades que podem ser desenvolvidas através de um perfil estruturado na página pessoal de um cidadão, entre eles compra, venda e até mesmo o posicionamento de uma marca. Ainda que um dos objetivos principais dessa ferramenta seja de compartilhar currículos e efetuar contratações, um produto e uma marca podem estar unidos ao usuário, gerando oportunidades de compras, vendas, parcerias e até mesmo expansão em franquias. Observe o esquema na imagem. O LinkedIn possui várias funcionalidades: compra, venda, contratação, posicionamento de marca, entre outros. Figura 5 funções do LinkedIn. Compra. LinkedIn venda. Contratação. Marca. Fonte, elaborado pela autora. O senhor João da Silva é revendedor de um aspirador de pó à base de água. O aparelho é multifuncional. O produto é considerado inovador entre as empresas do segmento de limpeza, pois é capaz de lavar, aspirar e secar diversos tipos de ambientes e superfícies, como travesseiros, almofadas, tapetes, estofamentos de carros, etc. O principal objetivo de João ao ingressar na rede do LinkedIn é o de vender o seu produto e consolidar a marca no ramo de limpeza e higiene. João espera realizar muitos contatos, tanto com pessoas físicas quanto jurídicas que tenham interesse em usufruir dos benefícios dessa inovação, mas acima de tudo de fechar contratos com grandes empresas do ramo de limpeza. Devido ao principal objetivo do LinkedIn, que é o de estruturar perfis profissionais, o número de usuários dessa plataforma tende a aumentar a cada ano. Por isso, outros mecanismos de comunicação, como o e-mail, estão sendo defasados. No mundo todo, os consumidores estão passando mais tempo em sites de relacionamento social, como Facebook ou LinkedIn, do que utilizando o e-mail. Em mercados emergentes, os internautas passam 5,2 horas por semana nessas redes, contra 4 horas na troca de mensagens pelo correio eletrônico. Nos países desenvolvidos, os usuários gastam 5,1 horas para a troca de e-mail, contra 3,8 horas em redes de relacionamento social. Os países com maior tempo de uso dessas redes são Malásia, 9 horas por semana, e Rússia, 8,1 horas por semana, enquanto os brasileiros gastam 6,5 horas em média. Turchi, 2012 p. 149. Dessa forma, os profissionais que não tiverem a par dessa ferramenta tendem a estar excluídos do mercado globalizado. O LinkedIn é uma ferramenta de marketing digital que tem o poder de traçar relações profissionais com milhares de pessoas. Figura 6 LinkedIn. Fonte, Pixaba. Para se obter melhores resultados, inicialmente uma página profissional no LinkedIn deve ser muito bem estruturada pelo usuário ao ponto de chamar a atenção de empregadores e representantes de empresas, pela qualidade e credibilidade das informações postadas. A partir daí, muitos negócios podem ser gerados com o auxílio dessa ferramenta, entre eles compra, venda e assessorias. Assim, pode-se afirmar que a base para o uso do LinkedIn deve ser o planejamento. Lembre-se de que quanto maior for o número de conexões no LinkedIn, maiores são as chances de efetivação de negócios profissionais. Com isso, o detentor de um perfil no LinkedIn deve estar atento a qualidade das informações postadas e disposto a compartilhar constantemente conhecimento e informações que gerem o interesse de terceiros. Como diz o ditado popular, nunca se sabe onde estará a oportunidade de um novo negócio. Saiba mais. Leia a reportagem. LinkedIn chega a 500 milhões de usuários. Com esse material, você terá uma visão sobre a movimentação econômica e financeira em prol do LinkedIn, tamanha a importância dessa ferramenta. Clique aqui. Seguem algumas dicas para o uso do LinkedIn de forma a promover negócios com a proximidade de perfis estratégicos interessantes ao seu produto. Estruture objetivos a serem alcançados com o LinkedIn. Seja atuante com a ferramenta, escreva artigos e realize comentários pertinentes. Compartilhe o seu conhecimento sobre determinado tema. Essa estratégia auxiliará a travar potenciais contatos profissionais. Busque a community page da empresa que você deseja alcançar, especificamente. Analise estrategicamente as páginas do seu interesse antes de qualquer publicação. Não adicione pessoas de forma massificada, procure o seu público-alvo. Não ofereça aleatoriamente o seu produto, isso causará um desgaste do público e a descredibilidade da sua página. Não realize perguntas superficiais, contextualize, demonstre conhecimento sobre o tema debatido. Reforce os relacionamentos travados nessa rede. Trabalhe estrategicamente para ser percebido com credibilidade. Prestigie o conteúdo das páginas do seu interesse de negócios. O LinkedIn é uma ferramenta capaz de promover determinada facilidade na geração de negócios, mas cabe ao usuário da página estar preparado tecnicamente para atendê-lo, sendo capaz de suprir dúvidas e resolver problemas que sejam lançados nessa rede de comunicação. Ou seja, o detentor de uma página no LinkedIn deve ser o gerente do seu próprio negócio. Dessa forma, será possível vender determinado produto para um público que esteja precisando dele, pois com o LinkedIn é possível que a cada dia novos potenciais clientes sejam prospectados, através dos influenciadores de compras que existem nessa rede social. Sendo assim, o profissional de marketing deve estar atento, pois o LinkedIn é uma rede de contatos personalizada, então seja autêntico, personalize seu conteúdo, com isso você terá maiores chances de ser percebido. O usuário não é um profissional que só aparece no LinkedIn quando precisa resolver algo. Um bom networking acontece quando há constante interação com os grupos afins. Saiba mais. Leia a reportagem, 10 artigos que mais repercutiram no LinkedIn em 2016. Com essa leitura você terá uma visão dos assuntos de maior interesse dessa rede. Clique aqui. Uma vez travada uma rede de relacionamentos com o auxílio do LinkedIn, é possível que surjam convites para a apresentação do produto. Nessa perspectiva, o pitch de vendas é uma estratégia de apresentação rápida, que pode ser realizada em poucos minutos, e permite uma apresentação dinâmica, capaz de prender a atenção do público. O pitch é uma metodologia de vendas, realizada através da apresentação de um produto em formato de vídeo, com menos de 3 minutos, para que o interesse do público seja instigado. Figura 7 Pitch. Fonte, Pixaba. A partir do pitch, recomenda-se apresentações mais complexas, pois o interesse do público no produto já terá sido despertado.
Seguem algumas dicas para o pitch de vendas: apresentação do nome do detentor, vendedor do produto. Apresentação do nome da empresa, se for o caso. Explicação sobre o produto, ramo de atuação. Utilize um vocabulário claro e objetivo, de forma que a apresentação seja bem compreendida pelo público. Apresente os diferenciais do negócio. Deixe claro a proposta de valor do seu negócio. Saiba mais. Leia o Guia Prático de Pitch, o Pitch Quase Perfeito, de Cássio A. Espina, 2012. Com esse material, você terá várias dicas de como estruturar um pitch. Clique aqui. Com o uso de estratégias do marketing digital, é importante que o público seja surpreendido com boas propostas, de forma que a divulgação se dê por completo através da mídia escolhida, ajudando a resolver problemas explícitos e implícitos dos usuários. Lembre-se de quando foram lançadas estratégias para o deslocamento de pessoas por aplicativos como o Uber. Recursos como esses ajudaram milhões de pessoas em todo o mundo a se deslocarem através de rápidos contatos pelo celular, bem como de ter o conhecimento de distância e tempo necessário para cumprir a sua rota, além da explicitação dos recursos monetários necessários para o evento. Não podemos desconsiderar as oportunidades de emprego geradas por quem desenvolve tais operações de deslocamento utilizando seus veículos particulares. Tal ideia de negócio foi rapidamente compreendida e operacionalizada por grande parte da população, ou seja, o público de uma forma geral quer respostas rápidas e eficazes para as suas demandas. O sucesso do marketing digital está no domínio da ferramenta que será utilizada para a divulgação do seu produto, o qual requer conhecimento, que será obtido por esforço em buscar informações, mas sobretudo de estudos. As empresas que imaginam ser possível permanecer distantes das inovações digitais esquecem que, muitas vezes, seus concorrentes veem isso de outra forma e, sem perceber, perderão clientes para aqueles que se adequarão melhor ao novo jogo do mercado. Turchi, 2012, p. 122. Crie uma presença online, cadastre-se nas redes sociais, busque o seu público, estude sobre ele, suas preferências, horários de acesso às redes sociais, materiais de maior pesquisa e visualização, ou seja, mergulhe em pesquisas. Para Gil, 2010, p. 17. Pesquisa definida como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Resumindo, chegamos ao final de mais um capítulo de estudos onde foram abordados aspectos da relação do marketing digital com o LinkedIn. Estrutura de fácil acesso e compreensão pelos usuários, essa rede social é capaz de movimentar conhecimento e informação entre milhares de pessoas, cuja oportunidade não pode ser descartada pelo marketing moderno. Todavia, uma página no LinkedIn deve ser muito bem planejada e estruturada pelo usuário, a pertinência dos conteúdos postados e comentários gerados são de fundamental importância para o sucesso do uso dessa ferramenta, a qual pode proporcionar vendas e até mesmo a consolidação de marcas. Como explorar o YouTube e seus YouTubers? Introdução. Caro aluno, agora vamos mergulhar no conhecimento de mais uma estratégia do marketing digital que pode ser explorado por vídeos postados no YouTube, bem como por profissionais e influenciadores que se formam em prol dessa ferramenta. São vários os objetivos mercadológicos que podem ser alcançados com o uso do YouTube para a publicidade, propaganda e promoção de um produto. Estima-se que atualmente milhões de pessoas acessem vídeos pela internet e pelo YouTube diariamente em todo o mundo. Com isso, essa torna-se mais uma oportunidade de exploração de mercado para o marketing. Curioso para estudar os mecanismos necessários para bem utilizar essa ferramenta? Então, siga conosco. O YouTube e o mercado profissional diariamente, milhares de vídeos são postados no YouTube, bem como milhões de acessos a materiais postados nas plataformas são realizados por diversificados perfis de usuários. Contudo, uma parcela pequena de publicações destaca-se no mundo digital, bem como poucos autores, apresentadores de conteúdo, que são os YouTubers, efetivamente fazem sucesso. O crescimento do marketing no mundo digital desponta como tendência irreversível, Turchi, 2012, p. 64. Então, você deve estar se perguntando, qual é a chave do sucesso para o uso do YouTube? Por que alguns profissionais conseguem obter sucesso nessa mídia digital e outros não? Por que muitos profissionais iniciam bons trabalhos, mas desistem na sequência? Resposta: o sucesso para o uso do YouTube está na objetividade, criatividade e persistência. Observe o esquema a seguir, ele representa a chave para o sucesso de um profissional no YouTube. Figura 8 chave para o sucesso no YouTube: objetividade e persistência. YouTube, criatividade, fonte, elaborado pela autora. O autor de materiais de vídeos do YouTube deve ser objetivo, ou seja, ele precisa ter muito bem estruturado o assunto que deseja tratar, seus objetivos devem ser claros. Dessa forma, será possível que sejam transmitidas com precisão informações pertinentes ao público-alvo, caso contrário poderá causar uma confusão na cabeça do usuário. Marketing não é apenas vender e fazer propaganda, mas sim todo um processo de preparar a empresa para que esta esteja apta a aproveitar as melhores oportunidades que surgirem. Kotler, 1993, p. 26. Muitos profissionais de canais no YouTube começam bem a sua divulgação, mas se perdem pela falta de uma continuidade objetiva para o tema proposto. Por exemplo, determinado canal de YouTube existe para entreter o público jovem com comentários sobre futebol, mas acaba tomando outra vertente e parte para comentários sobre política. Com o tempo esse YouTuber perderá público, pois ele não deu continuidade ao seu objetivo principal com o público proposto. Nesse caso, o público que gostaria de ouvir comentários sobre política é outro. A criatividade na apresentação de materiais diferentes aos já ofertados no mercado, exclusivos, focados no nicho de mercado, nunca experimentados pelo público é outra estratégia eficiente, pois ela tende a trazer o reconhecimento do profissional de YouTube para o seu público-alvo num curto espaço de tempo. Ou seja, o profissional de marketing especializado em YouTube deve ser reconhecido por um produto específico para um público pré-determinado. Segundo Kotler e Keller, 2006, p.
50. Uma coisa é perceber oportunidades atraentes, outra é ter capacidade de tirar o melhor proveito dela, além da persistência em observar constantemente os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças da sua proposta de valor através dos materiais postados por vídeos. O profissional do YouTube deve estar disposto a melhorar continuamente a qualidade de seus materiais, para a busca diária de mais público. Essa técnica pode ser desenvolvida com o auxílio da ferramenta de qualidade conhecida como análise SWOT. A análise SWOT é um dos pontos mais importantes do plano de negócio, pois determina os objetivos e metas para os ambientes internos e externos, indica se a empresa está preparada para seguir em frente mesmo com os ricos e os desafios possíveis, dos quais os sócios devem ter conhecimento. Dornelas, 2015, p. 159. As forças e fraquezas devem ser analisadas do ponto de vista interno à organização, nesse caso do canal de YouTube. Nas oportunidades e ameaças devem ser considerados os fatores externos que fogem do controle do administrador do YouTube, seus concorrentes, por exemplo. Observe o esquema da análise SWOT no quadro a seguir. Quadro 1 Análise SWOT. Forças fraqueza. Oportunidades ameaça. Fonte, Dornelas, 2015, adaptada. Importante. O termo produto em marketing refere-se também a serviços. Uma boa estratégia é antes de postar algum material no YouTube o profissional possa escrever sobre o produto que se pretende apresentar. Se essa prática for muito difícil, provavelmente o objetivo deve ser replanejado, o produto deve ser repensado, pois no momento em que o material for para o ar, ele deve ser dotado de muita qualidade e credibilidade. A partir da realização da postagem de materiais, não deve haver dúvidas quanto à eficácia do negócio por parte do autor. Para que o profissional de YouTube tenha sucesso, ele precisa ter um diferencial no mercado. Figura 9 YouTube. Fonte, Pixaba. O YouTube anunciou nesta quinta-feira, 5, que tem pelo menos 105 milhões de usuários ativos mensalmente no Brasil. O número, revelado pela empresa na tarde desta quinta-feira, durante o evento transmitido pela internet, inclui apenas usuários entre 18 e 65 anos, se consideradas crianças e adolescentes. A estatística pode ser ainda maior, mostrando o tamanho do poder da plataforma de vídeos do Google no país. Em apresentação para a imprensa antes do Brandcast, evento voltado a marcas e anunciantes, o YouTube afirmou ainda que hoje já existem mais de 1,8 mil canais no país com mais de 1 milhão de inscritos. A empresa não diz quais são as principais categorias, mas afirma que entretenimento e bem-estar estão entre os assuntos mais seguidos. A empresa disse ainda que viu o tempo de visualização de conteúdos em televisões crescer 120% este ano, contra 2019. Ao todo, 40 milhões de brasileiros assistem a pelo menos um vídeo por mês no YouTube em suas TVs. Capelas, 2020, online, o profissional do YouTube deve trabalhar para perseguir qualitativamente com inovação seu público-alvo, pois será através dele que negócios e parcerias terão maiores chances de serem firmados. A importância da inovação no processo de desenvolvimento de novos produtos se faz sentir no impacto significativo que causa na estrutura dos mercados, pois agrega valor aos produtos e ao serviço da empresa, de modo a diferenciá-la da concorrência, abrindo novos mercados, aumentando os lucros e o valor da marca. A estratégia competitiva deve estar baseada na competência na qual a empresa é mais forte, a core competence. Paixão, 2007, p. 22. O vídeo do YouTube precisa chamar a atenção do público, para tanto ele deve ser planejado, bem estruturado, contando com a criatividade para a formatação de sua capa, anexos, bem como de todas as publicações. Atualmente existe no mercado diversos sites e aplicativos, muitos deles gratuitos, para tal processo, os quais devem ser pesquisados antes da sua aplicação. Para Kotler e Keller, 2006, p. 41. O planejamento de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar o esforço de marketing. O marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e a proposta de valor que será oferecida, com base em uma análise das melhores oportunidades de mercado. Muitas pessoas possuem conhecimento e experiências incríveis passíveis de serem compartilhadas, ensinadas a outras pessoas e que podem gerar negócios no YouTube, mas acabam esbarrando na falta de domínio dessa ferramenta digital. O acompanhamento de informações técnicas do YouTube, através de um tutorial pelo profissional de marketing, é um recurso aconselhável para os que não dominam por completo essa ferramenta. Sendo assim, segue algumas dicas de como criar um canal no YouTube. Caso não tenha, crie um e-mail no Gmail, que pertence à plataforma Google. Acesse o YouTube. E realize o login com o e-mail do Gmail. Explore o menu de configurações do YouTube. Clique em criar canal para postar o seu material. Siga o tutorial do YouTube, ele lhe dará muitas informações importantes. Crie um nome original, diferente, atrativo para o seu canal, com isso a sua proposta ganhará mais significado. Utilize aplicativos gratuitos, como o Canvas. Para criar imagens qualitativas para o seu canal no YouTube. Clique na opção ícones para YouTube, lá haverá várias opções de plotagem que podem ser utilizadas para trabalhar as suas imagens. Adicione outros perfis afins ao seu negócio, tais como sites, páginas do Facebook, Instagram, Twitter, etc. Disponibilizando-os como materiais de consulta extras para o público-alvo. Personalize a capa do canal com um design criativo, você pode contar com aplicativos do Google para essa tarefa. Para efetuar a mudança de layout, imagens, clique em personalizar canal. Recomende outros canais de credibilidade para o seu público. Acompanhe o crescimento do seu canal acessando o ícone Estatísticas do estúdio do YouTube. Na medida do possível, responda os comentários do seu público, essa atitude dará maior confiança ao público quanto ao trabalho que está sendo realizado. Utilize músicas dos vídeos, elas estão disponíveis na própria plataforma do YouTube, biblioteca de áudio, insira os créditos. Contudo, não utilize músicas aleatórias para o seu trabalho, caso contrário você poderá ter problemas referentes a direitos autorais, além da possibilidade de bloqueios pela própria plataforma. Configure a moeda padrão desejada para obter receitas de monetização do seu material, para quando você atingir os índices para o recebimento de tais créditos. Disponibilize várias palavras-chave para que os usuários encontrem o seu canal, quanto maior o número de palavras das tags, mais fácil será para o seu público te encontrar.
Defina se o seu canal pode ou não ser assistido pelo público infantil e se haverá demais restrições de idade. Não desative o ícone anúncios com base em interesse, pois os anúncios poderão ajudar a promover o seu canal. Explore os canais de qualificação do YouTube, tais como transmissões ao vivo, vídeos mais longos, miniaturas personalizadas, etc. Se desejar bloquear comentários inoportunos que prejudicam o seu canal, acesse o ícone comunidade, usuários ocultos, palavras bloqueadas, até chegar em bloquear links. Dessa forma, o usuário inapropriado poderá continuar assistindo às suas publicações, mas nem você nem os demais usuários visualizarão tais comentários. Crie playlists para categorizar os seus vídeos, dessa forma será mais fácil a organização dos seus materiais no YouTube. Na tela final do seu vídeo, podem ser inseridas outras sugestões de consulta e aprendizado para o usuário, como dicas de leitura, e-books, livros e acesso a outros vídeos do próprio YouTube. Para ingressar no mercado do YouTube, seja metodológico, siga o tutorial da plataforma. Tais estratégias auxiliarão o usuário a trabalhar de forma mais qualitativa e segura do ponto de vista administrativo e legislação. Importante, evite abrir o seu canal do YouTube com nomes genéricos, pois a chance de ele se perder na rede de internet e não ser acessado como planejado é grande. Figura 10 Acesso ao YouTube. Fonte, Pixaba. O sucesso de muitos negócios está na capacidade de se obter conhecimento através de dedicação e estudo pelo seu gestor. No marketing digital há uma diversidade de ferramentas que podem ser utilizadas para a publicidade, propaganda e promoção, contudo as informações técnicas pertinentes a cada uma delas devem ser conhecidas e bem gerenciadas, com isso as decisões tomadas terão maiores chances de assertividade. Então, disponibilize-se a ler todo o tutorial do YouTube, explore os seus recursos. Se você deseja atuar como um youtuber profissional, planeje-se e estude o que há de novo na internet. Essa prática fará com que o seu trabalho esteja melhor estruturado antes de entrar no ar. Avance na exploração dos vídeos para a continuidade das suas publicações, obtenha detalhes em como eles podem ser melhorados. Caso você não tenha tempo em prosseguir com postagens periódicas no YouTube, não exclua o seu canal, pois há a opção de desativá-lo, deixá-lo oculto temporariamente. Havendo o retorno das suas atividades profissionais nesse segmento, você poderá contar com um público já inscrito e não precisará começar do zero com um outro trabalho. Havendo o interesse em exclusão, também é possível, porém se o seu canal tem muitas informações, esse processo pode levar alguns dias para ser efetivado por completo pela plataforma do YouTube. Com todas essas informações, espero que você se sinta mais seguro ao ingressar nas possibilidades de marketing digital. Lembre-se que a metodologia é a base para o sucesso. Resumindo, vamos recapitular o que estudamos neste capítulo sobre como explorar o YouTube e seus YouTubers? Então, vamos lá. Milhares de pessoas acessam os canais de YouTube em busca de informações qualitativas, além das possibilidades de diversão e entretenimento. Há um enorme potencial mercadológico que pode ser desenvolvido através dos materiais postados nessa rede, capazes de realizar publicidade, propaganda e promoção de qualquer produto. O YouTube, desde que bem estruturado, é capaz até mesmo de promover uma marca. Contudo, o profissional que pretende engajar nesse universo digital, obtendo sucesso com ele, precisa desenvolver algumas características básicas, como objetividade, criatividade e persistência, caso contrário a possibilidade de insucesso é grande. Podcasts e novas mídias sociais. Introdução. Muito tem se tem falado nas mídias sobre podcasts. Essa ferramenta de marketing digital é uma junção do dispositivo móvel da Apple iPod e Broadcast para realizar a execução e a transmissão de informações que podem ser desenvolvidas nos diversos temas por rádio. Sendo bem utilizada, essa ferramenta pode ser mais uma possibilidade de publicidade, propaganda e promoção do marketing digital. Seu diferencial é que ela deve ser desenvolvida para o consumo sob demanda, ou seja, o usuário poderá ouvir as informações postadas no momento em que julgar mais conveniente. Algumas pessoas ouvem um podcast em momentos de lazer, outras em horários comerciais, alguns no final do dia, ou seja, de acordo com o seu estilo de vida. Curioso para aprender sobre essa mídia social? Então, continue conosco. As tendências no mercado digital com o advento da internet, a inserção das mídias sociais na vida dos cidadãos vem ganhando força nos últimos anos em todo o mundo. A cada dia surgem novas propostas de inserção de mídias digitais aos usuários em temas diversos voltados desde a cultura até ao entretenimento. As motivações para ingressar no universo virtual são inúmeras. Em primeiro lugar, pela constatação de que quase metade da população brasileira está na web, em comparação ao resto do mundo, representa o grupo de internautas que mais tempo dedica a navegar na rede. Turchi, 2012, p. 64. As mídias sociais estão atreladas à capacidade de intercomunicação de usuários em todo o mundo, o que acontece com frequência por públicos de várias faixas etárias, grau de escolaridade e profissões diversas. Diariamente realizamos inúmeros acessos em pesquisa pela internet e alimentamos, mesmo que indiretamente, todo o sistema de mineração de dados. É importante ressaltar que há diferentes estratégias a serem publicadas a cada negócio. Isso implica em refletirmos sobre alguns pontos cruciais para as estratégias de marketing e comunicação, Turchi, 2012, p. 183. Ainda que o gestor de marketing não tenha o tamanho exato em números quanto ao poder de propagação de cada uma das diversas mídias digitais gratuitas disponíveis no mercado, é possível se utilizar de recursos da plataforma da mídia escolhida para traçar o perfil dos usuários, definindo assim o público-alvo. Com essa técnica, é possível realizar um plano de marketing assertivo para cada tipo de produto e mídia utilizada. O plano de marketing estabelece objetivos, metas e estratégias do composto de marketing em sintonia com o plano estratégico geral da empresa. É toda a relação produto-mercado que, em conjunto com os outros planos táticos, forma o plano estratégico. Las Casas, 2009, p. 8. Nessa perspectiva, a inovação e a criatividade são fundamentais para o planejamento mercadológico, ofertando um produto adequado para determinado segmento de público, ou seja, há uma parte do mercado que deseja receber informações sobre culinária, outro sobre turismo, outro sobre política e assim por diante. Então, não adianta lançar um produto para todo tipo de público, é preciso segmentar o mercado.
O podcast é um sistema de distribuição de informações, na grande maioria realizado em áudio, o qual tem sido divulgado nas mídias sociais desde meados de 2004. Dessa forma, podemos entender o podcast como uma espécie de programa de rádio, disponibilizado aos usuários que acessam a internet. Para isso, o público que pretende utilizar esse recurso profissionalmente ou como usuário precisa se disponibilizar em baixar um indexador de podcast em seu aparelho celular, modelo smartphone ou tablet. O podcast assemelha-se aos conteúdos disponíveis por rádio. Figura 11 podcast e rádio fonte. Pixaba. A partir do momento em que o podcast é baixado, será possível ter acesso a conteúdos relevantes dos diversos temas a qualquer momento. Atualmente, os principais indexadores para o uso do podcast são o Google Podcast e o SoundCloud. Saiba mais. Saiba mais sobre esse assunto assistindo ao vídeo X. Seminário: o uso do podcast e das rádios como estratégia de democratização do acesso ao ensino, de EducaP. 2020. Clique aqui. Os podcasts também podem ser confeccionados em formato de vídeos ou arquivos em PDF, porém o mais comum são as postagens através de áudios. Grande parte dos aparelhos celulares, sobretudo os mais modernos tecnologicamente, já tem o aplicativo do podcast disponível para ser baixado, facilitando o acesso do público a essa mídia, sendo este um dos principais diferenciais dessa ferramenta em comparação com as demais concorrentes disponíveis no mercado virtual. Assim como no mundo físico, atuar no ambiente digital requer planejamento, estudo do mercado, análise do que é oferecido pela concorrência, entre várias outras questões. Turchi, 2012, p. 25. Considerado um recurso recente do marketing digital, outro objetivo do podcast é atingir o público-alvo com conhecimento voltado à cultura, nos diversos temas, por meio de postagens de áudio. O acesso dos usuários, por sua vez, poderá ser realizado durante momentos diversos, desde os voltados ao entretenimento, deslocamento, exercícios físicos e até mesmo de relaxamento. Figura 12. Acesso ao podcast. Fonte: Pixaba. Os principais temas postados nos podcasts têm se distribuído em história, turismo, religião, profissões e no mercado econômico em geral. O objetivo é que o usuário ouça informações de qualidade nos momentos em que considerar mais pertinente. Alguns canais de podcasts estão alocados em sites, o que facilita o acesso dos usuários que preferem utilizar o computador. Muitos programas de rádio, por exemplo, estão alocados em podcast, facilitando o acesso dos usuários que não precisam estar disponíveis para ouvir o programa em horário pré-determinado. Um famoso programa de jornalismo é exibido diariamente no horário das 06h às 08h da manhã. Com a execução dos programas no podcast, os ouvintes poderão acessar os mesmos conteúdos em qualquer horário do dia ou da noite, como se fosse em tempo real. Os podcasts podem estar distribuídos em temas diversos, entre eles, documentários, novelas, religião, música, inovação, ciência, conversas de temas em geral. O tempo dos temas discutidos nos podcasts pode ir de minutos até horas de áudio. A tendência moderna é de que as pessoas utilizem da melhor forma o tempo disponível, que na grande maioria é pouco considerando uma média de 12 horas de atividades diárias. Com isso, muitos usuários vêm substituindo os programas de televisão pelos materiais postados em formato podcast, pois é possível manter-se atualizado sobre qualquer tema com o uso desse recurso. Figura 13. Podcast e atualizações. Fonte: Pixaba. As principais vantagens do uso do podcast são: a gratuidade dos serviços. Pode ser ouvido offline. Os canais escolhidos pelo usuário podem ser atualizados automaticamente. O usuário pode ouvir as notícias e fazer outras atividades concomitantemente. O podcast torna-se então mais uma ferramenta de marketing digital que pode ajudar o empreendedor a alavancar o seu negócio. Com a gestão das mídias sociais, é possível obter melhores resultados financeiros, pois não basta apenas publicar conteúdos aleatoriamente, é preciso estratégia metodológica para que o tempo investido nessa modalidade de marketing tenha sido eficiente. Saiba mais. Leia o artigo A Influência das Mídias Digitais no Aprendizado dos Alunos das Séries Iniciais do Colégio. Santa Teresa de Jesus, de Nara Denise Farias Carresi. Jedson Mário Borges Dal Forno. Com esse artigo, você terá um exemplo da aplicação das mídias digitais no setor educacional, contextualizando a importância do uso das mídias disponibilizadas na internet nas diversas áreas do conhecimento, entre elas a educação. Clique aqui. Mas antes de engajar em uma mídia social, como o podcast, estabeleça objetivos para o seu negócio, deixe claro para você mesmo onde se pretende chegar. A sua mídia precisa marcar presença nas redes sociais e isso só será possível com planejamento e objetividade. Colchete que abre. A estratégia é o padrão de decisões, que revela e determina os objetivos, metas e produz as principais políticas e planos para a obtenção dessas metas e define a escala de negócios em que a empresa deve se envolver, o tipo de organização que pretende ser e a natureza da contribuição econômica e não econômica que pretende proporcionar aos seus acionistas, funcionários e comunidades. Engels, 2001, p. 58. No marketing digital é fundamental que os objetivos sejam traçados antecipadamente. Figura 14. Objetivos fonte. Pixaba. Sendo assim, no marketing digital é de fundamental importância que o gestor desenvolva estratégias para aumentar o seu poder de alcance nas redes sociais. Desenvolver uma estratégia de relacionamento efetiva com o público-alvo. Promover o reconhecimento do produto e da marca. Alavancar vendas. Saiba mais. Leia o artigo A Importância do Planejamento Estratégico para as Pequenas Empresas, de Carlos Alberto Chagas. Teixeira e Vera Lucia Chaves Alonso, 2014. Com esse artigo, você terá um exemplo da importância da gestão realizada com planejamento estratégico para empresas de pequeno porte. Clique aqui. Com tantas estratégias a serem desenvolvidas e objetivos a serem alcançados, o gestor de marketing digital precisa de foco e com o planejamento estratégico será mais fácil que as propostas almejadas sejam alcançadas. Por isso, o desenvolvimento de um calendário editorial é uma estratégia eficiente no marketing digital. O calendário auxiliará o gestor a desenvolver uma rotina de publicações nas redes sociais, bem como a frequência em dias e horários.
A periodicidade em publicações proporcionará maior segurança ao público, até mesmo uma expectativa em aguardar novos conteúdos. A estruturação de um calendário é um recurso eficiente no marketing digital. Figura 15 Calendário. Fonte: Pixaba. A automatização das publicações nas mídias sociais é outra estratégia interessante de ser aplicada, pois o ato da postagem é uma atividade que requer esforço, ou seja, é trabalhosa. Com a automatização, o gestor poderá dispor do seu tempo para qualificar ainda mais os conteúdos a serem postados, pois sobrará mais tempo. Se você conta com uma equipe de trabalho em marketing digital, delegue, distribua as tarefas referentes à geração e distribuição de conteúdo, principalmente. Dessa forma haverá mais tempo para que você consiga trabalhar em novos conteúdos. Concentre-se em mídias sociais onde está o seu público-alvo, não saia publicando aleatoriamente em todas as mídias, isso causará um desgaste para o seu negócio. Despenda a atenção para as mídias escolhidas, muitas vezes cada mídia requer publicações específicas. Dessa forma, o compartilhamento de informações e a disseminação do conhecimento será mais efetivo. Resumindo, chegamos ao final de mais uma unidade. Vamos recapitular o que estudamos? Então, vamos lá. Neste capítulo foram abordados especificamente o uso dos podcasts das mídias sociais como uma estratégia de marketing digital. Recurso de áudio bastante similar ao rádio convencional, porém com essa ferramenta é possível que o usuário ouça as informações publicadas em qualquer horário do dia ou da noite. Com isso, cabe ao gestor de marketing um planejamento estratégico na administração eficiente desse recurso, através de objetivos bem traçados, desenvolvimento de calendário e até mesmo automatizando os processos. Na próxima unidade estudaremos ainda mais sobre marketing digital. Até mais, nos encontramos na sequência.